professor Jorge Augusto, de História, e vamos para mais uma viagem dentro da história junto com o explicador virtual. A nossa aula de hoje é sobre a pré-história. Agora nós vamos ver toda a divisão do período pré-histórico, lá do famoso período do homem das cavernas. Como que o homem viveu durante esse período, o que o homem fazia, como que os homens se relacionavam na questão do trabalho, até mesmo na questão aí das suas ferramentas de trabalho, a questão da caça, a questão da agricultura. Então vamos lá. Então aqui o período da pré-história. Início com o surgimento do homem, aproximadamente 7 milhões de anos, e termina com a invenção da escrita há 4.000 anos aproximadamente. Existem muitas discussões e dúvidas envolvendo este período da história, visto que o espaçamento entre as poucas informações que se tem são enormes. Então, é muito tempo, pouca informação. Além disso, provavelmente nunca se conseguirá descobrir todas as respostas sobre o período da pré-história. Podemos dividir a pré-história nos seguintes períodos. Da mesma forma que a história é dividida nos seus períodos, a pré-história também. Paleolítico, 2,5 milhões de anos antes de Cristo até 12.000 antes de Cristo. Segundo período, o Neolítico, 12.000 antes de Cristo até 5.500 antes de Cristo. E a idade dos metais, de 5.500 até 4.000 antes de Cristo. Então aqui nós temos os 3 períodos da pré-história, da qual agora iremos ver detalhadamente cada período, as características do homem e as ações do homem nesse espaço aqui do tempo. Então aqui, começando a nossa viagem, Paleolítico, ou período da pedra lascada. Esse nome, Paleolítico, podemos defini-lo como paleo, velho, lítico, pedra, a velha idade da pedra. Conhecido também como pedra lascada pelo modo de instrumento utilizado pelos homens, que eram ficar batendo uma pedra na outra como se estivessem fazendo lascas. Então aqui, ó, Paleolítico, pedra lascada, 2,5 milhões até 12.000 antes de Cristo. É o maior período da pré-história. A maioria dos utensílios utilizados eram de pedra, da qual tiravam lascas para formar uma borda cortante. As ferramentas eram bem rudimentares, simplesmente pedras batidas uma nas outras. Como ferramentas aqui nós vamos ter principalmente as facas e também a própria pedra que servia de martelo. Vamos lá, ver aqui o próximo slide. Ainda dentro do Paleolítico, as suas características. O homem, ele era nômade, moravam em cavernas. Quando o homem ele é nômade, ele não tem uma moradia fixa. Pelo fato de não saber controlar a natureza, quando terminava o alimento em um determinado lugar, o homem se transferia para um outro local. Daí essa característica de nomadismo. Segunda característica, vivia da caça, da pesca e da coleta de frutos. O homem ele era caçador e coletor. Mesmo sem saber o controle da natureza, ele dependia da natureza para a sua sobrevivência. E essa sobrevivência era através da caça, da pesca e da coleta de frutos. Passou a ter no Paleolítico o controle do fogo. O homem então ele descobre o fogo para poder se aquecer, para iluminar durante a noite e também para se proteger de grandes animais. Os instrumentos que usavam na caça eram feitos de pedras, ossos, facas e machados. Daqui a pouco nós iremos ver aqui nas imagens como eram esses instrumentos. Fazia pinturas rupestres nas paredes das cavernas e esculturas. Então essas daqui são as características do homem durante o Paleolítico. Vamos ver aqui, ó, no próximo slide, nós vamos ter as imagens das características do homem. O nomadismo, os homens aqui que não possuíam residência fixa e quando acabava o alimento em um determinado lugar, se transferiam para outro.
outras imagens aqui, a habitação nas cavernas, e aqui o homem fazendo uso do fogo. Mais uma imagem, os homens se transferindo de uma localidade. A caça e a coleta. O homem, ele vivia da caça dos animais e também da coleta de alguns frutos. Então aqui, grandes animais da qual o homem fazia o processo da caça. Controle do fogo. Aqui algumas imagens, aqui o homem aprendendo a conhecer, a controlar o fogo. Aqui já usando o fogo também para a questão de aquecer e também os alimentos aqui. E a questão de bater a pedra para tentar aí também retirar o fogo. Isso aqui toda criança já tentou fazer um dia, né? Instrumentos de pedra lascada, aqueles instrumentos que nós comentamos. Podemos ver que são pedras comuns aqui, da qual eles faziam de ferramentas para a caça e também para a coleta dos seus frutos. Aqui nós temos algumas lanças utilizadas aí como instrumentos e outras pedras aqui que se utilizavam aí como também martelos. As pinturas rupestres, aquelas pinturas que os homens faziam nas cavernas. Essas pinturas rupestres também nos mostram como era a vida do homem dentro aí das cavernas. Então aqui, ó, mostrando os animais e alguns homens aqui no processo de caça. Mais imagens. E aqui também esses sinais aqui que mostram a contagem relacionado a alimento ou até mesmo a questão de animais que foram caçados. Próximo período aqui da pré-história, o período do Neolítico ou da pedra polida. Neo significa novo e lítico, pedra. A nova idade da pedra, o período da pedra polida, onde a pedra ela não era mais lascada, mas sim ela sofria um processo de polimento com areia, justamente para alisar um pouco mais a pedra e até diminuir a questão dos ferimentos aí dos homens. Período do Neolítico, 12.000 a.C. até 5.500 a.C. Nós vamos ter aqui o aprimoramento dos instrumentos de pedra, poliam-no, tornando-o cada vez mais afiados. E também, dentro do período do Neolítico, nós teremos a Revolução Neolítica. É o período de desenvolvimento da agricultura, característica marcante do período do Neolítico, período no qual o homem aprende a controlar a natureza. Então vamos lá, dando prosseguimento. As características desse período neolítico. O homem era sedentário, moravam em casas de pedras. A partir do momento em que o homem aprende a controlar a natureza, ele começa a se fixar em determinados lugares. Daí o homem ser sedentário. Vivia da caça, da pesca e da coleta de frutos e a agricultura. E também a criação de animais. Apesar de continuar vivendo da caça, da coleta e da pesca, a grande diferença era que o homem já sabia cultivar, ele já sabia trabalhar a questão da agricultura. Os instrumentos eram de pedra polida e também fabricava aí cerâmicas. Essas são as características do período neolítico. Vamos ver aqui algumas imagens. O sedentarismo, o homem fixo dentro aqui de suas casas. Então aqui nós temos imagens ligadas ao sedentarismo. A revolução agrícola, com a domesticação de animais. O homem aqui ele já não tem mais aquele medo dentro da caça, já que ele consegue domesticar os animais e também consegue fazer aqui o uso da agricultura. É o homem passando por um processo de evolução. Os instrumentos de pedra polida. Se nós relembrarmos a imagem da pedra lascada, era uma pedra bem rudimentar, uma pedra bem
bruta. Essa aqui não, ela já está uma pedra polida, bem mais lisa. Isso vai proporcionar menos ferimento aqui ao homem. As cerâmicas fabricadas para o armazenamento do alimento. E vamos chegar agora à idade dos metais. Dentro da idade dos metais, nós vamos comentar na próxima aula. Muito obrigado e até o próximo encontro.